Finalmente chegou o grande dia, o dia do novo ano 5.996. Hoje, logo após o pôr do sol, nós pudemos celebrar o ano que começou e o tão esperado ano 5.996. E com base nisso, ficam faltando 5 anos para terminar os 6.000 anos, ou seja, ficam faltando 5 anos para o fim do 6º milênio, porque vai se estender ainda ao longo de 2026, isso a cada equinócio, 2027, 2028, 2029, então 2030 termina no equinócio de 2031, então mais um ano completo, são 5 anos para esse grande término, e por isso a gente fica na expectativa, né, diante do que estamos vivendo, mas o fato é de que a criação começou no ano 1, é o ano 1 da criação. Então no ano 2080 tivemos o chamado de Abraão, 2010 o êxodo, a saída do povo de Israel do Egito, e 480 anos depois, em 2990, tivemos o início da construção do primeiro templo, no 4º ano do reinado de Salomão. Em seguida temos o 4.000 anos, né, ao final do qual Jesus termina seu ministério aqui na terra. E quando inicia o ano 4001, então é já os seus momentos finais para a sua paixão, a sua morte. Mas o ano 4000 finda com o fim do ministério de Cristo aqui na Terra. E então, nos dias atuais, o ano 5.996, correspondente aqui ao ano que nós estamos, a partir do equinócio, começa o ano 5.996. É um momento esperado, é um momento festivo, de expectativa que nós aguardamos e divulgamos ao longo de todos os nossos estudos, análises e postagem até a presente data. Eu espero que vocês tenham entendido todo esse contexto, porque através da análise bíblica nós podemos entender que o mundo foi criado a partir do início da primavera. E Deus estabeleceu que o ano ele sempre inicia na estação da primavera, no ponto vernal, porque a astronomia é que exatamente ela determina, né, o tempo que nós estamos vivendo, é a astronomia, não é o calendário, né, porque um ano se completa quando a Terra dá uma volta completa em torno do Sol, né, ou seja, ela orbita, né, e cada órbita completa de um ponto vernal, ou seja, da primavera no hemisfério norte ao ponto de partida, que é no ponto vernal, então é um ano. Então não é o calendário, a Lua, veja, a Lua não tem como determinar o ano. A Lua foi usada para iniciar o mês, porque não tinha como ter outro método para calcular o mês, né? O saber não tinha calendários escritos no computador, nada que pudesse assim identificar o início de cada mês. Então a Lua nova serviu para esse início, mas com certeza havia algum ajuste, ou se não houvesse em cada ano, ou seja, o acréscimo de 10 ou 11 dias em cada ano, mas a cada 2 anos ou 3 anos era necessário esse ajuste para sempre estar enquadrado dentro da estação, senão nunca ia se enquadrar. Então não pense que o ano começa com a lua nova, não, o ano começa no equinócio, a lua nova passa depois a ficar calculando o mês, né, o início de cada mês. Percebo que a astronomia moderna ela calcula o ano tropical de um ponto vernal a outro, e esse cálculo do ano tropical exatamente equivale a 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 45 segundos, o que faz com que, né, fosse criado diversos calendários ao longo do tempo para tentar se ajustar a essa realidade. Então essa realidade da astronomia hoje não era diferente há 6.000 anos atrás, de maneira alguma. Apenas eles não tinham como medir há 3, 4, 5 mil, 6 mil anos atrás, não tinha como medir, então eles tentavam se aproximar ao máximo, né, e usavam vários calendários, ou somente solar, ou lunar, ou lunisolar, e os ajustes necessários. No caso, os que usavam somente o calendário solar faziam o ajuste com o ano bissexto. Quem usava o calendário lunar podia acrescentar no final de cada ano 10 ou 11 dias, ou outros passaram a usar um calendário lunisolar, porque criavam um mês a cada 2 ou 3 anos, e assim esses ajustes eram para sempre se aproximar ao máximo do tempo exato de um ano tropical, que é de uma estação a outra, de uma primavera a outra, de um ponto vernal a outro.
essa é a realidade que nós temos hoje, comprovada pela astronomia. E isso não era diferente quando nós voltamos ao tempo atrás. Logo, nós podemos entender que estamos no tempo realmente certo. E o estudo que nós tivemos sobre tabela dos equinócios, que consta aqui no canal no canal do YouTube, né, no canal da Cronologia Bíblica no YouTube, vocês podem ver que de uma maneira matemática e astronômica foi comprovado de que realmente esse ano, 21 de março agora de 2026, nós estamos no ano 5.996, sem sombra de dúvida. Nós podemos aceitar e acreditar sem realmente ter nenhuma dúvida de que esse cálculo está certo, né? Porque isso foi comprovado pelo estudo da tabela dos equinócios. Então, posso falar sem medo de errar. E diante das situações que nós estamos vivendo, né, do que estamos contemplando aí nos eventos dos últimos dias, do envolvimento dos Estados Unidos nas guerras, o Irã, Israel e tudo mais, traz, né, está essa expectativa realmente de que será, né, será profecia ou não é, mas quando nós analisamos à luz da cronologia, nós podemos ter uma certeza maior de que estamos no tempo do fim. Só estamos acompanhando os eventos para cada dia ter mais certeza, né? E isso nos ajuda a entender, se nós tivermos realmente essa noção do tempo em que nós estamos vivendo, nós também vamos entender o que está acontecendo com o mundo, pelo tempo que nós estamos vivendo. E dessa maneira, o ano 5.996, né, ele vem bem claro para nós, porque a partir dele fica agora a expectativa dos 6.000 anos, né? O que entendemos sobre os 6.000 anos? Porque realmente existe essa alusão de que o mundo pode se acabar com 6.000 anos. Bem, também já falamos exaustivamente, várias postagens nesse canal da Cronologia Bíblica no YouTube sobre o que Ellen White diz dos 6.000 anos, né? Em todos os escritos de Ellen White, nos escritos originais, ela usa a expressão 6.000 anos 42 vezes. Somente no livro O Grande Conflito, ela usa 7 vezes essa expressão 6.000 anos. O Grande Conflito antigo, né, alguém se lembra dessa capa, para mim foi justamente que eu li ainda há cerca de 40 anos atrás, um livro completo, né, grosso, de mais de quase 700 páginas. Então, é esse livro completo que está essas citações, em que Ellen White faz essas citações sobre 6.000 anos. E nessas citações a gente vai ver de uma maneira clara de que ela não está se referindo a uma expressão, né, alegórica ou figurativa ou aproximada. Ela só não tinha certeza ou razão do tempo realmente que ela estava vivendo, quanto faltava para 6.000, mas uma coisa ela estava certa, ela tinha certeza de que ela não tinha chegado ao ano 6.000, ela tinha essa certeza antes de morrer, mas ela não sabia assim quanto tempo faltava para 6.000 anos. Isso ela não teve esse conhecimento, Deus não deu essa revelação a ela, mas ela escreveu que ao findar dos 6.000 anos, então terminaria o grande conflito, né? Durante 6.000 anos, o espírito superior, né, de Satanás, que ocupou outrora um lugar proeminente lá no céu, entre os anjos, tem estado devotado a uma grande obra de destruição e engano, né? Durante 6.000 anos, a sua obra de destruição, ou seja, perdura por 6.000 anos. Vai durar durante 6.000 anos. O grande conflito entre Cristo e Satanás é que tem prosseguido durante quase 6.000 anos, né? Nesse sentido, ela está falando no tempo dela, no tempo que ela escreveu, ela tinha certeza de que ainda não tinha chegado aos 6.000 anos, por isso a expressão quase 6.000 anos. E ela diz, logo deve terminar. E o maligno redobra seus esforços para frustrar a obra de Cristo em prol do homem e prender as almas em suas ciladas. Nós podemos ver que, se nós entendermos atualmente, né, se o atual presidente americano ele está cumprindo a profecia de Apocalipse 13, então é a intenção do inimigo impedir que ele cumpra essa profecia. E aí ele está sozinho, né? Ninguém está ajudando, ele está sozinho para cumprir essa profecia ali no Oriente Médio, de acabar com o poder opressor para que o evangelho entre lá. Essa guerra realmente tem essa finalidade. Perceba que ele está sozinho, ninguém se atreve, ninguém quer ajudar
é como se o inimigo está tentando, né, frustrar todos os esforços para que não chegue o fim. Se ele impedir que o evangelho seja alcançado ali naquela região onde justamente mais precisa, então é justamente o que ele quer, não virá o fim. Mas ninguém pode frustrar o plano de Deus, né? Deus nunca perde, muito menos para Satanás. Ele não perde para ninguém, né? Mas o astucioso Satanás, o astuto Satanás ainda tenta achar que pode vencer Deus. Assim, sob novo disfarce, o grande rebelde ainda prossegue com sua luta contra Deus, luta iniciada no céu e durante quase 6.000 anos continuada na terra. Mais uma vez ela usa a expressão quase 6.000 anos no tempo dela, porque ela sabia que não tinha chegado ainda aos 6.000 anos. Então, 6.000 anos esteve em andamento o grande conflito. Ela está aqui dando uma visão geral de que o grande conflito duraria 6.000 anos. Exatamente essa é o texto, né? Você dá para entender claramente que ela está dizendo isso. Então o Filho de Deus e seus mensageiros celestiais estavam em conflito com o poder maligno a fim de advertir, esclarecer e salvar os filhos dos homens. Isso é uma obra que continua até os nossos dias, né? Exatamente terminará quando findar os 6.000 anos. Então durante 6.000 anos a obra de rebelião de Satanás tem feito estremecer a terra. Durante 6.000 anos o seu cárcere, né? O sepulcro, recebeu o povo de Deus e ele os queria conservar cativo para sempre, né? Como ele queria fazer com Moisés, né? Impedir que Jesus o ressuscitasse. Mas Cristo quebrou os seus laços, pondo em liberdade os prisioneiros, ou seja, ocorrerá a ressurreição dos justos ao fim dos 6.000 anos. E aí, quando terminar os 6.000 anos, ela conclui: está para sempre terminada a obra de ruína de Satanás. Durante 6.000 anos efetuou a sua vontade, enchendo a terra de miséria e causando pesar por todo o universo. Agora as criaturas de Deus estão para sempre livres de sua presença e tentações. Então aqui ela conclui realmente de que estará terminada a obra de ruína de Satanás neste mundo, que durou 6.000 anos. Então não é nenhum alarmismo meu, não é nenhum sensacionalismo de minha parte, é apenas expressando o que realmente está escrito pela própria Igreja Adventista, né, nos seus livros. Mas infelizmente tem teólogos e pastores modernos que não querem aceitar a expressão 6.000 anos, procura dizer que Ellen White não tinha autoridade astronômica ou autoridade para falar de cronologia, então ela usou uma expressão idiomática, literária, né, e não realmente de tempo cronológico. Mas isso não é verdade. Ao ela repetir essa expressão 42 vezes em todos os seus escritos, ela não está não estava sendo simplesmente retórica, ela estava falando de algo exato, de um tempo medido. E quando ela falava de tempo de cronologia, ela falava com habilidade. Se ela era uma autoridade em saúde, em psicologia, em orientação de casais ou de criança, e em vários assuntos que ela sempre foi autoridade, não com base, né, em conhecimento ou diploma ou conhecimento acadêmico, mas com base em revelação divina. Então toda a autoridade dela vem da revelação divina. Então se ela usou essa expressão é porque ela teve autorização divina para usar no contexto de tempo. E aí precisamos aceitar isso como adventista sétimo dia e não negar essa realidade de que ela estava se referindo a um tempo cronológico, né? Podemos não saber exatamente o tempo exato, embora nós entendamos que fazemos o cálculo de acordo com o equinócio, mas aqui é com base no primeiro dia da criação, mas pode ser com os 6.000 anos se termine com a queda, e da queda à morte de Cristo 4.000 anos. Mas essa diferença, conforme os nossos estudos, que também postamos aqui, é de 15 dias, né? Entre o dia primeiro da criação, o homem foi feito no 6º dia, e na outra semana, na sexta-feira 13, houve a queda, né? Pelo que nós analisamos aqui, o espaço da queda e da redenção, eles são semelhantes. Então não seria uma diferença também grande, mas tudo isso nós ficamos na expectativa, no aguardo, e essa expectativa nos dá alegria, não é medo, porque quem está com medo é porque não quer ir para o céu, ou não quer ser salvo, ou tem sonhos nesse mundo que não quer aceitar o sonho de Deus, não quer renunciar a tudo para
para abraçar Jesus. Então depende de cada um o que vocês querem, se é a vida eterna, se é o céu, é a eternidade, ou é mais tempo nesse mundo. E o que Deus quer nos dar é muito maior e muito melhor do que nós imaginamos. Então que Deus abençoe a todos.